Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai começar a mexer de fato com a Recycle View e começar a entender como é que a gente vai simular aquele comportamento de arrastar para cima que a gente tem no Shorts, por exemplo, sabe? Onde você começa a arrastar e ele já vai para o próximo item. Então, esse comportamento a gente chama de snap. Então a gente vai querer fazer um comportamento de snap dentro do nosso aplicativo. Para isso, a gente vai adicionar na nossa Recycle View um snap, né? E o snap, ele já vem, entre aspas, de fábrica junto com o Android. Então, é muito fácil a gente colocar o snap lá. Então, é o seguinte, vamos entrar aqui no nosso Initialize Recycle View e vamos criar o snap. Então, a classe que a gente vai usar, ela é chamada Pager Snap Helper. E esse Pager Snap Helper já está ali, é só pegar e usar. E uma vez que a gente pegue, a gente instancie esse snapper, a gente vai fazer um attach do snapper na Recycle View. Uma vez que a gente tenha instanciado e feito o attach do snapper, vocês vão ver que ele já está funcionando, né? Eu vou até dar um build aqui, enquanto eu vou explicando. Então, ele já vai estar funcionando. Então, se a gente for fazer movimentos de arrastar para cima ou para baixo, ele já vai estar com o snap. Só que a gente tem um outro problema, né? Que é o seguinte, no nosso item, a maneira que a gente fez o item, eles estão todos aglutinados ali, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que cada item, ele ocupe a tela inteira do aplicativo, né? E daí, como é que vai ficar? Vai ficar uma tela inteira, certo? Um item inteiro só para aquele texto. Então, para fazer isso, a gente vai mexer aqui na altura do nosso item. E vai ficar dessa forma. Agora que a gente já tem o texto no meio do app, a gente vai fazer o seguinte, a gente só vai centralizar o texto, né? Então, a gente vai botar um Gravity Center aqui. Então, o texto vai estar no meio, né? E o item vai ocupar a tela inteira. Com o app rodado, a gente pode ver que a gente tem, como a gente mudou, cada uma das páginas vai ser um item. E se a gente for para cima, tá vendo? Ele dá esse efeito de snap, tá vendo? Ele vai. Só que fazer apenas isso não é suficiente para o que a gente quer fazer. Porque dessa forma eu consigo fazer o snap, mas eu não sei qual item eu estou, em qual posição da Recycle View eu estou. E isso vai ser muito importante para a gente no futuro para começar a tocar os vídeos na posição correta. Então, a gente vai criar um Snap Listener, ou seja, a gente vai criar um cara que vai ficar ouvindo a Recycle View para que a gente tenha acesso a essas posições e, enfim, a gente possa usar isso depois, tá? Então, vamos lá, vamos voltar para nossa Recycle, nosso Fragment aqui, e qual que é a ideia? A ideia é que aqui, dentro da nossa Initialize Recycle View, a gente inicie um listener, né? E coloque esse listener dentro da Recycle View para que a gente consiga ficar observando. Então, eu vou criar aqui para cima uma variável, vai ser uma private val, latent var, vai chamar snap listener, né? E ele vai ser quem? Ele vai ser do tipo snap listener. Snap on scroll listener. E esse cara não existe, né? A gente vai ter que criar esse cara. E para criar esse cara, a gente vai vir aqui no nosso presentation. A gente já tem aqui o nosso view extensions. A gente pode também criar um arquivo só para ele, mas como a gente já tem aqui as view extensions, eu vou criar ele aqui, né? E esse snap on scroll listener, ele vai receber como parâmetro 3 coisinhas, tá? O primeiro dele vai ser o snap helper, que é justamente o que a gente instanciou, é aquele snap pager, né, que dá esse comportamento. A gente vai receber um behavior, eu já vou explicar o que é esse behavior, e a gente vai receber também um callback, que é justamente o callback que vai possibilitar que a gente receba a posição do item.
Uma vez que a gente tenha colocado os parâmetros nesse onScroll, a gente vai também fazer ele herdar do scroll listener, né? Que é para justamente a gente ter a possibilidade de fazer o attach desse listener que a gente está fazendo na Recycle View. Então é só fazer ele herdar de onScroll listener. Você vai ver que aqui o behavior ele está chamando toda hora. Olha, você precisa importar a minha classe. E você vai ver aqui, tem várias opções desses caras. Só que nenhuma delas é o que a gente quer. A gente vai criar um behavior nosso, tá? E esse behavior vai ser um enum. E esse enum, ele vai ter basicamente dois itens. O item que vai dizer estou scrollando e o item que vai dizer estou parado, tá? Então são essas duas opções de behavior. Dito isso, agora a gente já tem a nossa classe bonitinha e a gente pode ir lá no Fragment e instanciar ela, né? Então a gente vai vir para cá, vai pegar esse cara. Vai vir para cá e vai dizer aqui, e vai iniciar a nossa late int var. Então é um snap listener. Que ele recebe quem? Snap. E quem que ele recebe? Ele recebe o snap helper, né? Que a gente tinha criado. E um behavior. E o behavior inicial é quem? Ele está parado. Você não está mexendo, né, no começo. Então ele está parado. E aqui é nosso callback. Né? E aqui é nosso callback. Está vendo que ele está dizendo que val não pode ser? É porque eu coloquei errado, né? É um snap listener. Isso. Então agora você vê que a ideia é que sempre que você scrolle a Recycle View, a gente receba uma notificação aqui e possa fazer qualquer coisa que a gente queira. Então, de novo, esse aqui é o Snap Helper, que faz de fato ele conseguir o comportamento que a gente quer. E aqui é o Behavior, que vai começar como parado, né? E sempre que ele for scrollar, ele vai mexer para onScroll. Vamos voltar para cá onde a gente estava e vamos começar a fazer de fato esse listener funcionar. Então eu quero observar algumas coisas na nossa Recycle View, né? Então eu quero observar quando ele está scrollando, se o estado de scroll mudou, e é basicamente isso, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui onScrolled, né? Que é basicamente se ele scrollou, e no outro é onScrollStateChange. Então a gente tem esses dois métodos que já vêm do onScrollListener e a gente vai brincar com eles, tá? Então, qual que é a ideia? Aqui no onScroll é o seguinte, sempre que ele estiver scrollando, eu quero fazer o seguinte, eu quero notificar para alguém, né? No caso, essa notificação vai ser para o meu listener lá de cima, que eu saí do lugar, que eu mudei de página, né? Então aqui no onScroll, qual que é a ideia? Então se o behavior, se o meu comportamento for estar scrollando, eu vou notificar alguém. Beleza. E no meu onScrollStateChange vai ser algo bem parecido. Só que nesse aqui eu vou querer saber se ele está parado e se o meu próximo estado também é parado. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Aqui ele começou a mexer, está scrollando, eu vou notificar. Aqui ele parou de scrollar, notifica também. Né? Então, aqui a ideia é a mesma. Vai ser um if, eu vou comparar o meu estado atual, né, e o novo estado. Então, agora que a gente já tem as nossas condições aqui, a gente tem que fazer esse método de notify, né? E esse notify, eu vou fazer um método privado aqui, e eu vou chamar ele, por exemplo, maybe notify snap position change. Porque é o seguinte, como é um snap, eu só quero que ele notifique quando o scroll acabar. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu só quero que ele seja notificado se eu acabar de fazer o scroll, né? Certo? Então, se eu estiver na metade aqui, por exemplo, eu não quero que seja notificado. Eu só quero ser notificado se eu acabar o scroll, né? Então, é por isso que a gente tem esses dois carinhas, essas duas condições. Então,
eu só quero que ele mexa quando ele acaba. Então, ou ele vai assim, ou se ele for devagarinho, eu só quero quando ele pare, né? Por isso que é o maybe notify, porque ele pode ou não notificar. Então aqui, vamos lá, eu vou criar esse método, ele vai ser o maybe notify snap position change e vai receber uma recycle view como parâmetro. Então, vamos lá. Para compor esse método, eu vou ter que saber duas coisas. Primeiro em qual posição eu estou no momento, e a segunda para que posição estou indo, né? Então, vamos lá. Então, para saber qual posição eu estou no momento, eu vou criar lá para cima uma variável que eu vou chamar snap position e ela vai começar com posição nenhuma. Então, a gente vai usar esse snap position para saber em qual posição estou no momento, tá? Então, se eu estou na página 1, 2, 3, 4, 5, enfim. É para isso que vai servir essa snap position. E a próxima, eu vou ter que pegar a posição do scroll, né? Então, para pegar da posição do scroll, eu vou fazer um método que justamente me dá essa posição. Então, vamos criar aqui um método que vai chamar, por exemplo, getSnapPosition. Esse getSnapPosition vai retornar justamente a posição da recycleView no momento. Então, só para recapitular, SnapPosition é a posição do meu listener no momento. A posição que eu vou receber desse método que a gente vai criar é a posição da recycleView no momento. Então, vai ficar assim. Então, o nosso getSnapPosition, por enquanto, ele está retornando 0, porque não tem nada. Ele recebe um recycleView, porque é justamente o que a gente quer saber em qual posição está a recycleView no momento. A gente consegue acessar a posição da recycleView usando o Layout Manager dela. Então, a gente vai pegar a posição, certo? Que o Layout Manager retorna para a gente. E se for uma posição válida, a gente retorna ela. Se não for, a gente retorna sem posição, igual a gente fez ali para baixo. Então, vai ficar da seguinte maneira. Para pegar o Layout Manager dele, eu vou simplesmente pegar da recycleView que eu estou passando aqui como parâmetro. Uma vez que a gente tenha o Layout Manager, a gente pode pegar, tem um método chamado findSnapView, que vai retornar para a gente a SnapView, né, daquele Layout Manager. Agora que a gente tem o Layout Manager e a SnapView, a gente pode usar o Layout Manager para pegar a posição usando o SnapView. Eu precisava fazer separadinho assim? Não precisava. Você poderia fazer um método grandão só, mas eu acho que fica mais fácil de você ver o que está acontecendo separando as variáveis em duas. Agora a gente tem tudo que a gente precisa, né? A gente já consegue saber em qual posição está o recycleView no momento. A gente já tem a posição do nosso listener no momento. Agora a gente pode vir aqui no Maybe Notify Snap Position Change e começar a fazer as nossas lógicas. Então aqui eu vou pegar a posição, né, o Snap Position. Então eu vou pegar lá do método que pega a posição da recycleView do momento. Com a posição da recycleView em mãos, a gente pode fazer um booleano para saber se mudou ou não a posição. Então, se a minha posição do meu listener ela for diferente da posição que está retornando da minha recycleView, quer dizer que mudou. Então, eu tenho que atualizar e avisar. A gente tem esse booleano, agora é só fazer o if. Se mudou, a gente avisa no nosso callback que a gente está passando por parâmetro e atualiza na position atual. Com o método pronto, a gente só tem que chamar ele agora no onScrollChangeState e no onScrolled. Porque agora, sempre que houver qualquer mexidinha na nossa recycleView, eu vou ver se mudou de posição e se mudou, eu vou notificar. Então é só chamar o nosso método que a gente criou agora no Notify dos dois. Com isso pronto, a gente só falta mais um passo, que é justamente fazer um método para que a gente consiga fazer o attach desse Snap Helper de uma maneira fácil, sem que fique muito poluído lá no Fragment. Então a gente vai fazer um método aqui que vai chamar attach Snap Helper, que justamente recebe o Snap Helper, recebe o Snap Listener e faz o attach desses caras na recycleView. Então, a gente vai criar um método chamado attach Snap Helper with Listener, ou seja, é um helper do attach desse nosso novo listener. E o que ele vai fazer? Ele vai receber os parâmetros, esse listener, o snap helper, e vai fazer o attach desses caras na recycleView, sem que a gente tenha que ficar poluindo muito lá no nosso fragment. Uma vez que isso aqui foi criado, a gente pode voltar lá no fragment e justamente adicionar esse attach no nosso initialize recycleView.
E daí vai ficar tudo muito bonitinho funcionando. Então, a gente vai vir aqui no nosso feed fragment. E aqui embaixo, depois de instanciar o Snap Listener, a gente vai passar tanto o Snap Helper quanto o Snap Listener para o nosso método. E aí vai estar tudo funcionando legalzinho. E com isso feito, agora a gente só vai botar um log no nosso callback para saber se realmente está funcionando. Eu vou colocar um logzinho aqui e a gente vai ver funcionando na prática. Então, eu coloquei o log e aqui a gente tem o nosso app. Então, eu vou começar a scrollar. Vocês reparem que sempre que eu scrollo, ele aparece a posição que está agora. Está no 1, está no 2, está no 3, volta para o 2, volta para o 1. Se eu faço assim, tá vendo? Ele não muda, mas se eu faço tudo, ele vai. Então, isso aqui é muito importante para a aula de hoje e para o prosseguimento do projeto. E é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.